O auge e queda de Gabigol, o maior fracasso brasileiro no futebol europeu, lá do canal Analisando o Jogo. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Gabigol é um dos principais nomes da última década do futebol brasileiro, quiçá o principal. É um dos maiores nomes da história do Flamengo e também Flamengo, foi muito importante no Santos. Contudo, nem sempre foi assim na sua carreira. O bom momento no futebol brasileiro não durou na Europa e é isso que vamos ver hoje. Será que a passagem de Gabriel no futebol europeu realmente foi um fracasso? Bom, para entendermos mais sobre a saída de Gabigol para a Europa, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a sua primeira passagem no Santos e o porquê chamou tanta atenção do futebol europeu. O Gabriel subiu para o profissional aos 16 anos, em 2013. Bem novo, A sua primeira partida oficial foi contra o Flamengo, no mesmo ano, coincidentemente no último jogo de Neymar com a camisa do Alvinegro Baiano. Louco. O último jogo de Neymar lá pelo Santos, na época quando ele ainda tava no Brasil, dele pro Barcelona. E o primeiro jogo do Gabigol já foi logo contra o clube gigante, que no caso que é o Flamengo, né? Então era um jogo muito importante, muito complicado aí, né? Desses dois aí. Apesar de muito jovem, Gabigol já era visto como um jogador com muito potencial, o que foi se confirmando aos poucos, tá? Em 2014 foi o artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols e artilheiro do Santos com 21 gols. Em 2015, mais uma vez, venceu a artilharia da Copa do Brasil com 8 gols. Ao término do ano, foi considerado o jogador mais valioso do futebol brasileiro pelo Transfermarkt, com um valor estipulado em 12 milhões de euros, 12 milhões de 51 milhões de reais na época. Grana, na moral. E como esperado, surgiu o interesse da Europa, mais especificamente da Inter de Milão. No entanto, o que muita gente não lembra é que Gabigol não queria sair do Santos. Inclusive, um mês antes de fechar com o time italiano em agosto, havia renovado seu contrato com o clube brasileiro por mais 5 anos, ou seja, de 2016 a 2021. Caramba! No entanto, não serviu de nada. O atacante na época estava na mira de diversos clubes, como o Chelsea, o PSG, o Borussia Dortmund e a Juventus. No time inglês, a negociação não deu certo por causa do próprio Gabriel. O jogador, na época, rejeitou a proposta porque gostaria de sair do Santos como um ídolo e, para isso, precisaria de mais tempo de casa, apesar da proposta ser uma das maiores da época, cerca de... Ou seja, para dar mais tempo dele conseguir disputar títulos e ganhar e assim sair gigante, né, aqui do futebol brasileiro pro futebol europeu lá fora, né, então. 30 milhões de euros. Já a Juventus perdeu a oportunidade por conta da sua proposta, que foi melhor que a da Internazionale. Por fim, Gabriel recebeu proposta até mesmo do futebol chinês, mais especificamente do Hebei Fortune, que estava disposto a pagar o valor da multa rescisória, que era cerca de 50 milhões de euros. Enfim, no fim de tudo acertou com a Inter de Milão, que fez uma proposta de 27 milhões de euros na oportunidade. E é importante dizer aqui que na época a Inter passava por um processo de reestruturação, ou seja, Gabigol teria um papel importante por lá. Bom, isso na teoria, já que não aconteceu. A situação no clube não começou nada bem, tá? Desde o momento em que chegou, o Gabriel enfrentou dificuldades no time, não tinha espaço. O primeiro gol do atacante pela equipe foi em um amistoso contra o Real Linense, que na época estava na 3ª divisão da Espanha. Até esse momento, o Gabigol tinha atuado em apenas 3 partidas, todas entrando no fim. Somando todos os jogos, possuía 21 minutos. Ao fim da primeira temporada, foram apenas 10 jogos e 1 gol. O desempenho foi tão abaixo que logo na pré-temporada seguinte falava-se sobre emprestar o craque. Santos e Atlético Mineiro mostraram interesse, assim como alguns times da Europa, como o Stuttgart da Alemanha, o Las Palmas da Espanha, o Fenerbahçe da Turquia e o Porto de Portugal. Notem que nesse momento já não há mais nenhum time do primeiro escalão do futebol europeu interessado no jogador. Um dos episódios mais marcantes do jogador na Europa aconteceu em 2017, mais especificamente em maio. Na partida contra a Lazio, que terminou 3-1 para a Inter, Gabigol foi o grande destaque, mas de maneira ruim. No banco durante toda a partida, o jogador se aqueceu e parecia que entraria em campo ao fim do jogo, mas o treinador Stefano Vecchi optou por deixá-lo na reserva. Gabigol, totalmente frustrado, recolheu as suas coisas e foi ao vestiário sozinho antes mesmo do fim do jogo. O treinador, na oportunidade, chamou Gabigol de um jogador que se acha e já deixava claro que não havia clima para o brasileiro por ali. Portanto, para a temporada 17-18, Gabigol se juntou ao Benfica por empréstimo de 1 ano. Cabe destacar que o Sporting, rival local do Benfica, também entrou na briga, assim como o Porto, que eu falei anteriormente que tinha um certo interesse, mas acabou ficando para trás.
Bom, mas antes da gente O Benfica continuar, é um bom eu só time. queria lembrar vocês da nossa parceria aqui do canal, a Esportes BHS, a melhor loja de produtos esportivos do Brasil. Rapaziada, é a loja perfeita para você comprar os seus produtos esportivos com um baita preço e uma qualidade impecável, desde camisa retrô a camisa atual. Além disso, é extremamente segura, tá? No site e no Instagram você encontra vários depoimentos de quem já comprou. Por lá, eles estão com uma promoção imperdível que é a Pague 3, Leve 5, onde você leva 2 camisas de graça. Usando o link do canal que tá aqui no comentário fixado, você tem direito a frete grátis e, claro, ainda ajuda analisando o jogo. Mas corre que é por tempo limitado, viu? Não perde tempo porque vale muito a pena. No time português, o cenário foi basicamente o mesmo da Inter de Milão. Gabigol chegou ainda sendo considerado como uma promessa do futebol brasileiro, mas não deu certo. O rendimento foi tão abaixo que nem sequer chegou a completar uma temporada. Caramba, o treinador Rui Vitória, comandante do Benfica na época, deu uma declaração mais tarde falando sobre o baixo rendimento do brasileiro. Segundo o técnico, o momento não era aquele, já que Gabigol parecia estar inserido em um contexto não tão adequado. Além disso, o clima do jogador já não era dos melhores com a torcida. Em determinado momento, se envolveu em uma polêmica ao postar uma foto de um leão com a legenda escrito rei. Nada demais, né? Até porque o Gabigol tem uma tatuagem do animal. Nas costas parece que ele tem. Alguns torcedores benfiquistas entenderam como uma provocação, afinal o leão é o mascote do rival Sport. Fala sério, mano. A imprensa portuguesa apontou que até Parou, a galera leva as coisas muito pé da letra, mano. Na moral, mas somente torcida. mesmo a Inter exigiu uma explicação do jogador, que afirmou que não fez para provocar. Dessa forma, a passagem de Gabriel pela Europa parecia cada vez mais chegar ao fim. Tá A Inter de complicado Milão, a história dele lá na com Europa. o jogador até 2021, não estava interessada no vínculo. Assim como o Benfica, que não fazia questão nenhuma de manter Gabriel no elenco. Em determinado momento, a notícia era que Gabigol poderia até mesmo ser rebaixado ao time B do Benfica. A solução seria um possível retorno ao Brasil, que foi muito bem visto pelos clubes daqui. Em dezembro de 17, Flamengo e Cruzeiro demonstraram interesse no jogador por empréstimo, mas Nossa, até o dois Cruzeiro nomes estavam à frente na corrida, Santos e São Paulo. Foi então que no dia se 25 fosse de pro São janeiro Paulo, de 2018, o Santos Seria bom, anunciou o retorno de Gabriel Barbosa. Ao todo, pela Europa, foram 15 jogos e apenas 2 gols. Caraca, Dudu, 15 jogos, 2 gols. Jogou só na Inter. Incrível que pareça, o Gabigol tinha contrato com a Inter até 2021 e a Inter não quis ele. Aí emprestou ele pro Benfica, o Benfica também não quis. Aí voltou pro Inter de novo, a Inter foi e vendeu ele pro Santos de novo. Aí ele voltou pro Santos. Tu é doido, mano, o Gabigol. Caraca, 2 gols, mano. Em 15 jogos na Europa. Nossa, eu não consigo fazer nada, mano, lá na Europa. Literalmente, caramba. E essa talvez seja a grande questão sobre a passagem do jogador pelo velho continente. Por que não recebeu oportunidades? A pergunta dura até hoje e até mesmo o Gabigol diz não entender. O jogador diz que se sentia muito bem nos treinamentos e até mesmo nos jogos, apesar da pouca minutagem. No entanto, nunca conseguiu a sequência esperada e precisou retornar. Mas no final, a passagem foi um fracasso? Pra mim, sim. E poderia não ter fracasso, sido, tá? Eu inclusive acredito que Gabigol tinha sim potencial e bola para atuar na Europa naquela época. O retorno dele ao futebol brasileiro provou que o problema não foi puramente técnico. E talvez, se tivesse mais oportunidades, como ele disse que gostaria, poderia ter provado seu valor. Por outro lado, eu também entendo que as atitudes do jogador queimaram completamente algum tipo de respeito que ele pudesse exigir. Nós sabemos do temperamento do Gabriel e como ele age em certas oportunidades. Gabigol Só no Flamengo, gosta de provocar a galera. 2019, existem vários casos de indisciplina. O problema é que lá na Europa a exigência é outra. Você não pode ir para o futebol europeu com a mesma régua do futebol brasileiro. Eu acho que isso prejudicou o jogador. Agora, em 2024, o Gabigol vive um momento de baixa. Está em uma situação muito instável no Flamengo, com o fim de seu contrato se aproximando e a incerteza de uma renovação. E aí eu deixo uma pergunta. Você acha que o Gabigol ainda tem espaço na Europa em 2024? Responde aí nos comentários que eu quero saber o que você acha. Afinal, a sua opinião é muito importante por aqui. Além disso, não esquece de... Aí, galera, o Gabigol atualmente, né? Ele tá entrando pra jogar agora no Flamengo, né? Porque o Pedro se machucou e tal, estourou o joelho. Ele até que tá entrando agora pra jogar, mas tipo, ele não tá conseguindo fazer nada, mano. Nada, parece que ele tá viajando num jogo, em campo, tá viajando, não tá conseguindo fazer nada, nem chutando no gol, não participa de jogada, tá muito lento e tudo. Tá muito estranho, o Gabigol nem parece que era aquele Gabigol de antigamente, que o Flamengo tinha, que era... craque de bola, fazia gol a roda aí e tal. Então tá muito estranho. E no quesito de... Agora que ele vai acabar o contrato dele, talvez ele vá pra Europa. Pode ir, mas eu acho difícil por causa da idade e tudo. Mas se ele fosse, respondendo a pergunta aqui do Analisando o Jogo, eu acho que ele daria certo em algum time da Europa, mas não um time grande. Tipo assim,
Nada de negócio de Real Madrid, nada de negócio de Barcelona, nada de negócio de Milan. Já que, tipo, ele daria bom ali no Porto, no Sporting. Podia ir lá pro Lyon, lá da França, dava pra ele ir. Ou se não, um time lá, tipo, a Real Sociedade, lá da La Liga, da primeira divisão da Espanha. Então dá pra ele ir pra algum time, assim, mais baixo, não um time de elite gigante lá da Europa. Ou seja, lá na Inglaterra também ele poderia ir pra um Sheffield da segunda divisão, poderia ir pro Birmingham da segunda também. Então, assim, dá pra ele ir pra jogar em alguns times da Europa aí mais baixo, não um gigante, entendeu? É isso que eu acho, né? Espero que vocês tenham entendido minha opinião. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você acha. Se você acha que o Gabigol ainda tem espaço lá na Europa ou não, se ele tem que ficar aqui no Brasil mesmo, e pronto, que a passagem dele por lá já acabou e tal, lá na Europa. Então deixa nos comentários, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!